Olá, a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mais um dia, meus irmãos, mais um dia, minhas irmãs. Estamos aqui para glorificar o Senhor, para dizer que o Senhor é bom, que Ele cuida de mim, que Ele cuida de você, que Ele cuida da minha casa, que Ele cuida da sua casa. Mesmo às vezes a gente vendo as coisas um pouco assim pelo avesso, às vezes aos nossos olhos nós olhamos e vemos as coisas fora do lugar. Bom dia, Luziano Macedo, mas isso não significa que o Senhor não esteja no controle de todas as coisas. E quando o Senhor, Ele tem um propósito para nossas vidas, nada impede que isso possa acontecer. Nada pode. Muitas vezes estamos distante dos caminhos do Senhor, né? Vendo, às vezes, sua família inteira está nos caminhos do Senhor. Bom dia, Raniela Oliveira. Glória a Deus, estamos aqui nos falando. Esses 2 dias, né? Nós estamos sem se falar quase, né? Mas Deus é bom. Só que estamos assim só através da live. A gente conversa muito, né? Pelo WhatsApp, mas Deus é muito bom. E nós temos cuidado uma da outra através de palavras, e Deus tem dado assim o conforto, Deus tem dado o cuidado, o carinho, né, para conosco. Então Deus é muito maravilhoso. E hoje, nessa manhã, não vai ser diferente. Bom dia, irmã Helena Nascimento. Ô, Glória. Muita saudade, Raniel. Eu também tô. Eu sei que você está muito corrida, né, na sua luta, e eu entendo. E nós temos que vigiar. A palavra do Senhor primeiro diz: vigiai e orai. Primeiro vem vigiar e depois orar, não é? Então nós temos que vigiar e orar. E Deus, Ele sempre está nos exortando a estar na presença dEle. Eita glória! Deus é bom, irmã Helena. Deus é maravilhoso demais. Então, nessa manhã, nós vamos estar aqui, nos alimentando juntas da palavra do Senhor, porque Ele é maravilhoso. Vamos aqui abrir a nossa Bíblia. Quem pode aí? Quem pode nessa manhã abrir a Bíblia com a irmã Solange, ou você está trabalhando e está só ouvindo? Se você estiver trabalhando, glória a Deus que o Senhor lhe deu um trabalho. Mas escute a palavra do Senhor e aplique essa palavra em sua vida. Então vamos para a palavra do Senhor, porque é isso que nos interessa. Ô glória, Deus é bom em todo o tempo. A palavra do Senhor nós iremos abrir agora no livro de Gênesis, capítulo 32. Gênesis, capítulo 32. Deus é bom em todo o tempo. Vamos ouvir agora aqui uma história. É uma história muito longa, mas muito maravilhosa. Mas nós não iremos, com certeza, em uma manhã, em 30 e poucos minutos, aprender uma história tão completa, tão intensa dessa, né? Mas iremos aprender algo em nome de Jesus. Aqui a palavra do Senhor, nós iremos... Jacó se reconcilia com Esaú, ô glória. Mas aqui nós iremos ler... Jacó luta com Deus e transpõe o val de Jaboque. Ô glória, Maria Santa, Deus te abençoe, Santa, minha amiga, a mão poderosa do Senhor. Leandro Duda também está aqui comigo nessa manhã, glória a Deus. Você está atravessando o seu val de Jabó? Pois pronto, se você estiver, pois o Senhor nessa manhã vai falar com você, em nome de Jesus. Ô glória, ô glória. As lutas são grandes, meus irmãos. Mas em nenhum momento o Senhor nos deixa só. Vamos para a palavra do Senhor. A palavra do Senhor vai dizer aqui, em Gênesis 32, versículo 27. Vamos para a palavra do Senhor. Vai dizer assim: perguntou-lhe, pois, como te chamas? Ele respondeu, Jacó. Então disse, já não te chamarás Jacó, e sim Israel, pois como príncipe lutaste com Deus
e com os homens, e prevalecestes. Tornou Jacó dizer: rogo-te, como te chamas? Respondeu ele: por que perguntas pelo meu nome? E o abençoou ali. Até aqui, meus irmãos. Não, vamos ler mais um versículo. E aquele lugar chamou Jacó Peniel, pois disse: vi a Deus face a face. A minha vida foi salva. Pronto, até aqui. Ô, glória! Bom dia, irmã Carmen Lúcia. Vamos orar agora. Que momento maravilhoso, Leandro. Que momento maravilhoso, Luziane Macedo. Vamos orar, vamos conversar com o Senhor, irmã Helena. Cada um que entrou aqui conosco nessa manhã. Gislene Alencar Falcão. Ô, glória, Gislene. Que bênção, que alegria. Quanto tempo. Quanto tempo. Eu creio que é Gislene Alencar, prima do Glaudet, do Wesley, não é? Neta da dona Raimundinha, uma pessoa que eu amo demais, amava demais. Já dorme, né? Mas nós estamos ainda temos um elo de amizade. Mora em Fortaleza. Que bênção. Eu acredito que é Gislene Alencar. Diga aí amém, Gislene, se é você. Se for, que Deus esteja assim, cada dia mais abençoando a sua vida. E vamos orar em nome de Jesus. Todos os dias o Glaudet, lá no Pará, ele está aqui assistindo conosco. Quando não assiste pelo Facebook, assiste no YouTube. Deus é bom em todo o tempo. Pois vamos orar? Vamos orar e vamos colocar diante de Deus a nossa vida, a nossa família, porque Deus é bom em todo o tempo. Deus é bom em todo o tempo. Feche os seus olhos se você puder. Feche os seus olhos. Senhor Deus, Pai querido e amado, glorificado seja o teu nome, Senhor. Senhor, nós cremos no teu poder. Senhor, nós cremos, meu Pai, na tua bondade, na tua misericórdia, meu Deus. Senhor, sabemos que não há outro além de ti, Senhor. Sabemos, Senhor, que o teu poder nos alcança, o teu amor nos alcança. Sabemos que o Senhor nos perdoa porque o Senhor nos ama. Senhor, quantos de nós não já tivemos uma vida igual à vida de Jacó e tivemos uma vida transformada pelo teu amor, pela tua misericórdia, meu Deus. Senhor, que nessa manhã nós venhamos ter um verdadeiro encontro com o Senhor Jesus. Senhor, como o Senhor transformou vidas, como o Senhor transformou a vida de Jacó, como o Senhor transformou aqui a vida da irmã Solange. Hoje o Senhor esteja transformando vida de pessoas através dessa palavra tão maravilhosa, meu Deus. Senhor Deus, Pai querido e amado, abre, Senhor, o nosso entendimento, meu Pai, para que nós possamos entender a Tua palavra, para que nós possamos tomar posse, Senhor, de tão maravilhosa palavra, poder e unção, meu Deus. Senhor, nós já te agradecemos. Em nome do teu Filho amado Jesus Cristo, clamando a ti nessa manhã, abre os nossos olhos, nos dá, Senhor, sabedoria, Senhor, vinda da parte de Deus, que essa palavra fique gravada em nossos corações, Senhor, para que nós venhamos dar frutos, para que nós venhamos agradar o Senhor Jesus. Amém, glória a Deus, glória a Deus. Bom dia, Maria Santa. Deus é maravilhoso demais. Deus tem um amor tão grande que falta palavras para explicar o tamanho do amor que Deus tem por mim e por você, Gislene Alencar, Maria Santa, Leandro Duda, Luziane Macedo, irmã Helena Nascimento, as pessoas que vão entrando aqui, porque às vezes não consigo decorar todos os nomes. Eu quero falar dessa história tão linda e tão maravilhosa. Olha a pergunta aqui que o anjo faz a Jacó. Perguntou-lhe, pois, como te chamas? Ele respondeu, Jacó.
Significado da palavra Jacó: enganador, usurpador, mentiroso. Jacó, ele era um contendeiro, ele era assim. Jacó, ele era filho de crente. Entenda aí o mistério. Muitas vezes nós somos julgados. Você, minha irmã que está aí, às vezes você está na casa do Senhor, está andando nos caminhos do Senhor, mas a sua família tem pego caminhos de... E aí, muitas vezes, o mundo olha como se você estivesse dando um mau testemunho. Muitas vezes você não está dando um mau testemunho. Mas muitas vezes as pessoas julgam, não é? Julgam pela aparência, julga pelo seu caminhar, julga. As pessoas têm o hábito de julgar. Oh, glória, meu primo querido, Deus é bom, Deus é bom. E aqui a palavra vai dizer que quando Jacó já tinha 77 anos, meus irmãos, 77 anos, e ele enganou seu pai. Ele enganou seu pai. A palavra vai dizer aqui que ele já quando ele já nasceu agarrado no calcanhar do seu irmão, Esaú. A palavra já diz, não é? Ele queria desde o início ser o primeiro, mas Deus já tinha um propósito para a vida dele. Se você ler desde o início, você vai ver que Deus já tinha um propósito para Jacó, mesmo Jacó meio torto. Vai chegar a hora, não se preocupa não, que o Senhor vai mudar o nome. Vai. Confia no Senhor. Não queira mudar as pessoas com a sua força, com o seu entendimento, ou jogando às vezes algo na cara, que às vezes a gente tem o hábito de apontar. Quando chega o tempo de Deus mudar o caráter, a pessoa, ele muda, ele molda. E aqui ele diz Jacó. Mas aí o Senhor diz, depois dessa luta que Jacó travou, aqui a palavra vai dizer que quando Jacó, lá que em Gênesis, eu acho que é capítulo 28, quando Jacó está fugindo de Esaú, vai dizer, né, quando ele dorme naquela pedra, ele tem um encontro com o Senhor Jesus ali. Ele tem um encontro e ali o Senhor faz promessas a ele. Ele tinha 77 anos. E ele vinha de uma família que acreditava no Senhor. Uma família que servia a Deus. Mas ele enganou seu pai, não é? A palavra, acho que você já conhece a história de Jacó. Ele se passa por Esaú, ele mente dizendo que o Senhor preparou aquela caça, que não foi o Senhor, foi a própria mãe dele, né? Que preparou aquela caça bem depressa enquanto Esaú foi caçar. A mãe dele prepara aquele cabrito depressa e dá para aquele pai comer. E ele cobre o seu braço de pelo e vai lá e o pai diz, você é Esaú? Ele diz, sou, mas sua voz está diferente. Mas sou eu mesmo. E ele recebe a bênção da primogenitura na frente de Esaú. E ali ele foge, com medo do irmão matar ele. E no caminho ele tem um encontro com o Senhor. E a palavra vai dizer que aqui 20 anos depois, que ele já tinha ido para a terra da família dele, para a casa de Labão, lá onde ele enganou o pai, lá ele foi enganado também por Labão, né? A palavra vai dizer que ele foi enganado, ele se apaixonou por Rebeca, aí vai contar essa história toda, e ele termina ele casando com Lia, ele é enganado no seu leito. Eu acho que vocês conhecem qual é a história de Jacó, né? Ele enganou e foi enganado. Mas aqui a palavra vai dizer que ele estava fugindo de Esaú. E quando ele passa a família dele para frente, para ele ter aquele encontro com Esaú, ele encontra o anjo do Senhor. Alguns dizem que era o próprio Deus. A palavra aqui vai dizer que quando ele prepara esse lugar, ele diz Peniel. Peniel significa o lugar onde ele preparou o altar, onde ele teve um encontro, ele viu Deus face a face.
Aquele homem que enganava, aquele homem que mentia, aquele homem ficou para trás. Ele teve um verdadeiro encontro com Deus. Então, muitas vezes nós estamos dentro da igreja. Nós temos uma família que serve a Deus, mas nós estamos andando em caminhos tortuosos. Leni, bom dia, Leni. Deus te abençoe. Nós estamos andando muitas vezes, e isso entristece às vezes o nosso coração como mãe, né? Quem é uma mãe que está na presença do Senhor, buscando a Deus, orando, jejuando, indo para a casa do Senhor, perseverando, e muitas vezes vê os seus filhos, vê a sua família trilhando outro caminho. Isso nos entristece. Mas essa palavra aqui vai dizer que o Senhor não perdeu o controle. Você está vendo tanto de tempo? Ele tinha 77 anos e ele não era crente. Ele vivia em um lar cristão, mas ele não era. Ele não era. Ele viu o Senhor, ele disse: eu creio, agora eu creio que o Senhor está aqui. Que aqui o Senhor está aqui. Ele viu, é a visão da escada, me lembrei agora. É a visão da escada onde anjos subia para o céu e descia na terra. Ele tem essa visão, deitado em uma pedra, e ali ele ergue o primeiro altar ao Senhor. É isso mesmo, Deus me traz à memória. E ele vai para a terra do seu povo. Mas aqui vai dizer que quando ele está voltando, ele sabe que o seu irmão vinha em perseguição para ele. E aqui ele atravessa a sua família. Mas aqui ele trava uma guerra, uma luta com Deus. E aqui vai dizer, então disse, já te chamar... Não. Aqui ele diz assim, perguntou-lhe, pois, como te chamas? Ele respondeu, Jacó. Então, já disse o significado da palavra Jacó. Então, disse, já não te chamará Jacó. Tá vendo? Depois da briga, o Senhor viu que ele queria ser um homem de Deus. Ele lutou até a última força. Ele amanheceu o dia lutando com o anjo, com o próprio Deus. A palavra vai dizer. Aqui, ele diz assim. Assim... E não te chamarás Jacó, e sim Israel, pois como príncipe lutastes com Deus e com homens, e prevalecestes. Tá vendo? Chega a hora de Deus trazer quem está do outro lado. Aquele que não obedece, aquele que mente, aquele que se desvia do caminho do Senhor. Descansa o teu coração, mãe. Descansa, confia no Senhor. Continua fazendo a tua parte, Pai. Muitas vezes nós nos preocupamos e choramos no nosso leito, porque queremos mudar, moldar a vida dos nossos filhos. E o Senhor diz que quem convence, quem muda, é o próprio Deus, é o Espírito Santo de Deus. E a palavra vai dizer assim, tornou Jacó dizer, rogo-te, como te chamas? Jacó perguntando. Respondeu ele, por que pergunta pelo meu nome? O anjo dizendo a ele. E o abençoou ali. Não disse a ele quem era ele. Mas Jacó o entendeu. Quando ele estava ferido, o anjo feriu ele na coxa, porque senão ele não tinha parado de lutar. Ele disse, eu não te solto enquanto você não me abençoar. E aqui a palavra vai dizer, aquele versículo 29 do capítulo 32 vai dizer assim, tornou Jacó a dizer, rogo-te, como te chamas? Respondeu ele, por que perguntas pelo meu nome? E o abençoou ali, versículo 30, aquele lugar chamou Jacó Peniel, pois disse, vi a Deus face a face, minha vida foi salva, oh glória, aleluia, aleluia, aleluia. Meus irmãos, quantos de nós não está travando uma luta com o próprio Deus, querendo resgatar a sua casa, a sua família, mas o Senhor tem o tempo para realizar o propósito dele na minha casa e na sua casa. Às vezes pessoas até apontam, ou diz, ou fala,
Mas nós cremos num Deus que nos ama e que nos chamou, e que nos capacitou, e que nos deu o dom para aprender a esperar nele, confiar nele. As lutas vêm, mas nós temos que aprender a esperar no Senhor. E a palavra vai dizer assim: nasceu-lhe o sol quando ele atravessava Peniel e manquejava de uma coxa, porque ele estava ferido na coxa. Por isso, até aqui. A palavra vai dizer que aos 95 anos, Jacó teve um verdadeiro encontro com Deus. O Senhor fez promessa a ele aos 77. E ele sabia, ele viu o cumprimento de Deus na vida dele. Você vai ver coisas que Deus falava com ele e ele fazia e acontecia. Você vai ver lá na hora das ovelhas que o sogro dele queria enganar ele, mas Deus dizia a ele as estratégias como ele fazer. Deus prometeu e Deus cumpriu. Mas vai ter aqui a hora que ele se entregou verdadeiramente ao Senhor. Um dia eu conversando com um jovem, e ele disse: minha irmã, eu fui criado dentro da igreja. E eu fui apresentado criança pelos meus pais dentro da igreja, pela minha avó. Mas eu não era convertido. Mas um dia eu fui a um show. E lá nas músicas, nos louvores, eu tive um encontro verdadeiramente com Deus. E aí eu me converti verdadeiramente. Não vou citar o nome dele, lógico. Mas eu fiquei tão encantada com esse testemunho, porque me pareceu assim com o testemunho de Jacó. Os pais crentes e ele não crente. Dentro da igreja, mas não crente. Mas chegou a hora que ele teve um verdadeiro encontro com o Senhor. E hoje ele é uma bênção de Deus dentro da casa do Senhor. E eu fico encantada quando eu escuto assim esses testemunhos. Só que a palavra do Senhor vai dizer a mim e a você. Como servo de Deus, irmã Solange, você passa luta. Ó, irmã Iracema, teu xicrãozinho que tu me deu. Ô, Glória. Você passa luta? Passa. Não passa, irmã Iracema? Passa. A palavra vai dizer aqui que Jacó teve um encontro com o Senhor. Mas ele não foi impedido de passar por luta. Você conhece a história de Jacó? Aqui no capítulo seguinte, no capítulo 34 do livro de Gênesis, vai contar a história de Dina, a filha de Jacó. Que ela foi violentada, ela foi estuprada por um rei. E a palavra aqui vai contar que como servos de Deus, eles não podiam fazer aliança com outro povo. Mas vai dizer que aquele rei se apaixonou por Dina. E eles concordaram fazer uma aliança com Jacó e com o povo de Deus. E se tornar um só povo. Mas o que é que eu estou querendo trazer nessa manhã? As lutas que Jacó travou, o tempo que ele era descrente, o tempo que ele se encontrou verdadeiramente com o Senhor e as lutas que vieram na vida dele após ele ter entregado a vida dele verdadeiramente ao Senhor. A palavra vai dizer aqui que Simeão e Levi, os dois filhos de Jacó, eles tramaram dolosamente, maldosamente. Lê a palavra que você vai ver. Aquele rei veio ali com o seu filho, com aquele príncipe, que abusou da filha de Jacó e pede a Jacó para casar. Aquele pai vem conversar com o outro pai e ajeitam para fazer o casamento. E lá eles dizem: nós não podemos fazer uma aliança com vocês porque vocês são incircuncisos. Se vocês se fizer a circuncisão assim, nós permitimos. E aquele povo faz
com todo homem daquela tribo, daquele lugar, eles fazem, para eles se tornarem um só povo. Mas aí a palavra vai dizer que Simeão e Levi entram lá na hora da maior dor que aqueles homens estão passando, porque passaram por aquele processo de enfermidade para se purificar, para se tornar um povo só com Jacó. E eles cometem uma carnificina. Eles matam todos os homens daquele lugar. Eles tramaram, enganaram. E eles eram servos de Deus. A palavra do Senhor vai dizer aqui que o pai deles ficou triste e disse: agora eu vou ser um homem odiado. Mas eu quero dizer a você que o Senhor é misericordioso. Não vou ler esse capítulo todo, mas eu vou incentivar você a ler. Aqui a palavra do Senhor vai dizer que o Senhor manda que esse povo, que os filhos de Jacó, que o povo de Deus se arrependa dos maus pensamentos, mesmo tendo tramado essa maldade toda. O Senhor disse: se arrependam. Afaste de vocês os ídolos que estão aí no meio de vocês. As vaidades que estão no meio de vocês. E se arrependam. E Jacó sai recolhendo aqueles produtos de vaidade, aquelas imagens de idolatria do meio do povo, para que o povo se santifique, para poder sair daquele lugar. E o próprio Deus é quem toca naquele povo e faz lá assim um mover para que aquele povo não vá atrás de Jacó e nem do povo de Deus. Deus dá uma segunda chance. Você pecou contra Deus? Você tem agido? Maria Fernandes Leite, Deus te abençoe, minha irmã, Deus te abençoe. A palavra vai dizer aqui que muitas vezes quando nós pecamos contra o Senhor, mesmo sendo servo de Deus, e nos arrependemos, Deus nos dá o escape. Deus nos dá o livramento. Bom dia, irmã Lili. Deus abençoe a sua vida. Deus nos dá o livramento. Aqui o Senhor deu o livramento à casa de Jacó. E Jacó saiu daquele lugar com o seu povo. Bom dia, minha querida. E o Senhor cuidou daquele povo para que não o perseguisse. Nós somos servos de Deus, mas nós não somos perfeitos. Por que que a palavra do Senhor diz: vigiai e orai? Bom dia, irmã Lindete. Oh, glória! Que conjunto é esse, hein? Só Deus sabe o mistério. Só Deus sabe, né? Eita, glória! Mas aqui a palavra do Senhor vai dizer: sua casa pecou. A minha casa pecou contra Deus. O Senhor disse: se arrependa hoje. Se volte para Deus hoje. Tire da vossa casa os falsos ídolos. A palavra vai dizer que Jacó pegou todas aquelas imagens de idolatria, todas as argolas, tudo que não era agradável a Deus e enterrou embaixo daquela árvore, do jeito que a palavra do Senhor mandou. E ele disse: troquem as suas vestes e coloquem o coração de vocês diante de mim e se arrependam. E aí o Senhor promove a volta de Jacó. E Jacó vai ser pai de grandes nações, como o Senhor prometeu quando ele tinha 77 anos. Ele não é mais só o Deus de Isaac e de Abraão. Ele passa a ser agora o Deus de Isaac, de Jacó e de Abraão. Jacó era convertido. Ele se converteu verdadeiramente ao Senhor. Mas a palavra do Senhor vai dizer
que mesmo nós sendo servos de Deus, nós podemos errar, nós podemos correr o risco de pecar contra Deus. Foi isso que aconteceu aqui com a casa de Jacó. Mas como o Senhor mudou a vida de Jacó, como o Senhor tirou ele de um homem que era mentiroso, um homem que era usurpador, e transformou ele, deu um novo nome de Israel. Hoje o Senhor faz também com você e comigo. Nós só precisamos abrir o nosso coração para Deus e confessar os nossos pecados. A luta de Jacó foi grande aqui com o anjo, ou com o próprio Deus, porque ele colocou aqui, mudou o nome de Jacó. E ele tem um local aqui que eu não marquei, mas que ele coloca, o nome é El Peniel, que o significado dessa palavra é Deus nos deu tipo uma segunda oportunidade. Deus nos dá uma segunda oportunidade. Você hoje pode ser filho de crente, neto de crente, e não andar nos caminhos do Senhor, ou até já andou, mas fez o que era mal perante o Senhor. Nessa manhã o Senhor diz: se arrependa e se volte para os caminhos do Senhor, que como eu livrei a família de Jacó, porque aqui o que Simeão e Levi fez era doloso, foi um crime planejado, foi uma coisa que eles maquiaram, eles com malícia, com maldade, com crueldade, eles planejaram. Não era porque eles eram bons que eles fizeram aquela proposta daqueles homens, daquele povo, ser o povo deles. Eles queriam tramar, porque eles acharam que a honra deles foi desmoralizada. Eles foram desmoralizados porque a sua irmã foi violentada. E eles fizeram da forma mais cruel. Que nessa manhã você tenha essa consciência, que mesmo você sendo servo de Deus, se você não se colocar todo dia na presença do Senhor, você corre o mesmo risco de Simeão e Levi. Deixar o ódio entrar no seu coração, o orgulho ferido entrar no seu coração. Porque o homem sem Deus, ele é um monstro. O homem sem Deus, ele age igual o próprio demônio. Foi isso que aconteceu aqui. Mas quando o Senhor viu, o Senhor disse: se arrepender e trocar as vestes de vocês, e jogar fora a idolatria, a vaidade, e quebrantar o coração e se arrepender, eu dou livramento a vocês. E o Senhor segurou aqueles povos para que não fosse atrás deles. Que nessa manhã essa palavra ela chegue ao seu coração. Eu não sei como você está. Se você, como servo de Deus, está magoado com alguém, com a sua igreja, tá vendo a palavra? Com o seu pastor, com alguém dentro da sua casa, na sua família ou na sua comunidade. Coloque diante do Senhor. Não permita que um problema venha se tornar algo grave a ponto de você pecar contra Deus. Hoje é dia de arrependimento, de nós abrirmos o nosso coração para Deus e pedir perdão a Ele, porque Ele é fiel para nos perdoar. Meus irmãos, muitos não querem ouvir uma palavra dessa. Muitos não querem perdoar. Meu orgulho foi ferido. Como foi aqui. A minha filha foi violentada, foi estuprada, como foi o caso de Dena, a filha de Jacó.
com Lia. Os irmãos foram tomados de ira. Mas hoje, nessa manhã, em nome do Senhor Jesus, coloca a tua vida diante do Senhor. Todas as mágoas, porque quem cuida é Ele, quem limpa é Ele. Não julga por você mesmo. E não faça justiça com as suas próprias mãos e nem com as suas próprias palavras. Aprenda a depender de Deus, porque é Ele quem cuida de mim e cuida de você. Amém? Vamos cantar um louvor para glorificar o nosso Deus. E saiba que mesmo você, sendo crente, e a sua casa está como a casa do pai de Jacó, ele foi enganado. Mas o Senhor Jesus trouxe ele de volta. Ele saiu de casa com 77 anos. Vendo o testemunho do seu pai, ele não se converteu. Mas, quando chegou o tempo dele Deus, ele se converteu. Confie no Senhor Jesus. E faça como Josué. Josué 24:15. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Aleluia, glória a Deus. Vamos cantar? Eis-me aqui, é o 169. Vamos cantar para a honra e a glória do Senhor. Eis-me aqui, outra vez, diante de ti, abro meu coração, meu clamor, tu escutas e fazes cair as barreiras em mim. És fiel, Senhor, e dizes palavras de amor, esperança sem fim. Ao sentir o teu toque, por tua bondade, liberta meu ser no calor deste lugar. Eu venho me derramar, dizer que te amo, me derramar, dizer-te preciso, me derramar, dizer que sou grato, me derramar, dizer que és formoso. Eis-me aqui outra vez, diante de ti, abro meu coração, meu clamor, tu escutas e fazes cair as barreiras em mim. És fiel, Senhor, e dizes palavras de amor, esperança sem fim. Ao sentir... Oh, Jesus! Me esqueci aqui, glória a Deus. Deste lugar eu venho me derramar, dizer que te amo, me derramar, dizer que preciso, me derramar, dizer que sou grato, me derramar, dizer que és formoso. Oh glória, meus irmãos, minhas irmãs. Nessa manhã que nós venhamos nos derramar na presença do Senhor. Dizer que Ele é formoso, que Ele é grandioso, que o amor dEle ultrapassa todas as barreiras. O Senhor tem um amor grande pela tua casa, pela minha casa. Coloca o teu coração diante do Senhor. Todas as mágoas, todas as dores, é o Senhor quem cuida. É o Senhor. Ele é os médicos dos médicos. Ele é o psicólogo dos psicólogos. Hoje nós estamos vivendo um tempo onde nós vemos a aflição nos olhos dos irmãos. Mas nós estamos esquecendo de buscar o nosso Deus poderoso. De lutar pela nossa casa. De lutar pela nossa família. E dizer, Senhor, não saio da tua presença
Senhor, enquanto eu não ver a minha casa salva, enquanto, Senhor, não ver a tua mão, Senhor, sobre os meus filhos. Deus é grandioso. Vamos orar ao Senhor. Senhor Deus, Pai querido e amado, Senhor, nós te glorificamos nessa manhã, Deus. Porque nós sabemos que tu és um Deus forte, um Deus todo-poderoso. Senhor, tu és um Deus que cura e liberta, Senhor. Senhor, tu muda caráter, Senhor, tu muda comportamento, Senhor, tu salva, Senhor, tu liberta, tu leva para o céu. Senhor, obrigado, meu Deus. Obrigado, Jesus, pela tua fidelidade para conosco, Senhor. Senhor, obrigado porque quando o Senhor tem um propósito em nossa vida, ninguém pode tomar de nós. Louvado e engrandecido seja o teu nome, Senhor. Abençoa, meu Pai, cada um que está conosco nessa manhã, no Testemunhando com Solange Rosa no YouTube. Com cada um que está conosco aqui nessa live, no Solange Rosa, aqui no Facebook. Obrigado, Jesus. Abençoa, Senhor, com paz. Abençoa, Senhor, derrama o teu Espírito Santo, meu Pai, para que nós possamos nessa manhã nos derramar na tua presença. Em nome do teu Filho amado Jesus Cristo, que vive e que reina para todo sempre. Glória a Deus, meus irmãos. Glória a Deus, minhas irmãs. Deus é maravilhoso comigo e com você. Coloque o Senhor na frente da tua casa, dentro da tua casa, mesmo que os caminhos sejam assim. Você é crente dentro da sua casa. Está cada um tomando um caminho. Continue confiando no Senhor, porque os olhos do Senhor vê tudo. Você pode até ser enganado pelos seus. Você pode até ser enganado, mas o Senhor não se engana. Ele vai buscar, no tempo dele, ele vai buscar. Glória a Deus. Amém? Deus abençoe a sua casa, Deus abençoe a sua família, Deus abençoe a sua vida. Que você venha ter uma vida de comunhão com o Senhor Jesus. Até amanhã, se assim for a vontade do nosso Deus. Glória a Deus, aleluia.